E se eu te disser que os gatos já foram espiões? Na década de 1960, a CIA lançou um projeto secreto e bastante inusitado, investindo 25 milhões de dólares para treinar e equipar gatos para espionagem. Esses agentes peludos eram equipados com pequenas baterias, microfones e antenas para coletar informações de forma discreta. Você pode imaginar um gato se esgueirando pelas ruas, mas, na verdade, tudo era diferente. Apesar dos esforços, o projeto, chamado de gato acústico, enfrentou muitos problemas. Os gatos, conhecidos por sua independência, nem sempre cooperavam. Frequentemente, eles fugiam ou não se deixavam controlar. No final, a missão não trouxe as informações valiosas que a CIA esperava, levando ao seu encerramento. Este capítulo, inusitado na história da espionagem, mostra até onde alguns estão dispostos a ir para coletar informações de inteligência, mesmo que isso signifique recorrer a aliados imprevisíveis. Você sabia que a letra A nem sempre esteve no nosso alfabeto? Até o ano 1000, o alfabeto inglês não tinha a letra A, algo difícil de imaginar hoje. Imagine como seria complicado escrever sem essa vogal tão importante. No inglês antigo, outras letras como E, O, U e IUCAR eram usadas para formar palavras e frases. A ausência do A mostra como as línguas evoluem com o tempo. Letras que hoje são comuns nem sempre estiveram presentes. Você poderia até escrever um texto inteiro sem usar a letra A, embora formar frases coerentes seria bem desafiador. A introdução do A ocorreu devido à influência do latim e de outras línguas que moldaram o inglês como conhecemos hoje. Essa mudança fascinante nos faz valorizar como nossas ferramentas de comunicação continuam a se adaptar. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação ou enviar uma mensagem, lembre-se de que a simples letra A tem uma história rica, lembrando-nos de quão dinâmico pode ser o idioma. Não é interessante pensar em como seria nossa escrita sem essa letra? Vamos descobrir a verdade sobre a misteriosa Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos maiores e mais fascinantes manuscritos medievais já encontrados. Originário da República Tcheca, este incrível livro tem quase 1 metro de comprimento e pesa impressionantes 75 quilos. As origens de sua criação estão envoltas em lendas. Algumas histórias sugerem que foi escrito por um único monge em uma única noite, supostamente com a ajuda do diabo, o que explica seu apelido sombrio. Este tomo não só contém a Bíblia completa, mas também abriga vários documentos históricos, textos médicos e uma impressionante ilustração em página inteira do próprio diabo. Essa mistura eclética de temas torna o Codex um artefato verdadeiramente notável da Idade Média. Acadêmicos continuam a explorar seus mistérios, questionando o propósito por trás de tal empreendimento imenso e as mensagens que ele pode conter. Apesar de ter enfrentado incêndios, guerras e inúmeros desafios, o Codex Gigas permanece um poderoso símbolo da engenhosidade humana e do fascínio duradouro do passado. Que segredos ele ainda pode revelar? Fatos surpreendentes sobre Coober Pedy na Austrália. Esta cidade subterrânea é uma solução única para escapar do calor intenso que ocorre na Austrália. Imagine como é incrível viver, jantar e socializar em cavernas frescas em vez de ruas escaldantes. Coober Pedy tem tudo, desde casas aconchegantes até bares movimentados e até igrejas tranquilas, tudo isso protegido sob a terra. Com as temperaturas frequentemente elevadas, essas construções subterrâneas oferecem um refúgio refrescante, ajudando os moradores a se manterem confortáveis durante todo o ano. A arquitetura aproveita habilmente o isolamento natural do solo, tornando-a ecológica e energeticamente eficiente. Além disso, as reuniões comunitárias em um lugar tão incomum promovem um forte senso de unidade. Pensando bem, viver debaixo da terra abre novas possibilidades para a vida urbana, mantendo-se fresca. Talvez esse seja o futuro da vida urbana em climas quentes? Você sabia que Detroit, no estado de Michigan, é conhecida por ter os maiores índices de criminalidade? A cidade ganhou essa fama devido ao alarmante número de homicídios, tornando-se a cidade grande mais perigosa do Zerquachá. Nos últimos anos, muitos moradores e líderes comunitários expressaram preocupação sobre como a criminalidade afeta a vida cotidiana. Fatores como dificuldades econômicas, redução da população e problemas com a polícia contribuem para esses altos índices. Por outro lado, Honolulu, no Hawaii, se destaca como uma das cidades mais seguras do país. Com suas belas praias e comunidades unidas, Honolulu mostra como os níveis de criminalidade podem variar, muitas vezes influenciados por recursos locais, estratégias policiais e dinâmicas sociais.
Esse contraste acentuado ressalta problemas mais amplos enfrentados por áreas urbanas na América, levantando questões importantes sobre como as cidades podem trabalhar para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade. Você sabia que seu cérebro pode sobreviver apenas 6 minutos sem oxigênio? Esse fato importante destaca o quanto nossos corpos dependem desse gás vital. Quando respiramos, o oxigênio entra na corrente sanguínea, fornecendo energia para nossos órgãos e cérebro. No entanto, se pararmos de respirar, nossos corpos rapidamente começam a enfrentar dificuldades. Em apenas 6 minutos, as células do cérebro podem começar a morrer, o que pode levar a consequências graves, como danos cerebrais ou até morte. É surpreendente que cada respiração realmente reinicie essa contagem, nos dando uma nova chance de vida. Em situações críticas como afogamento ou asfixia, a ajuda imediata é crucial. Compreender esses momentos vitais pode nos incentivar a prestar mais atenção à segurança na água e durante as refeições, ou a aprender os fundamentos da ressuscitação cardiopulmonar. Nossos corpos são incríveis, mas perceber como podemos ficar sem oxigênio rapidamente nos lembra a importância de valorizar cada respiração. Você já se perguntou por que algumas cicatrizes chamam a atenção? Pesquisas mostram que cicatrizes no rosto dos homens podem ser vistas como atraentes, especialmente em encontros românticos de curta duração. Essas marcas podem transmitir força e altos níveis de testosterona, características que muitos acham atraentes no momento. Imagine um visual assim em um encontro. No entanto, em relacionamentos de longo prazo, a situação muda. Muitas mulheres preferem rostos sem cicatrizes, associando-os a traços como empatia e cuidado. Isso indica que, embora cicatrizes possam aumentar a atração de um homem para um romance passageiro, elas nem sempre ajudam na desejabilidade a longo prazo. O que você acha que atrai mais? Um pouco de brutalidade ou um rosto suave e atencioso? Acredite ou não, mas o avião de Star Wars realmente voou. Em uma demonstração interessante de criatividade, a companhia aérea Alaska Airlines transformou um avião de passageiros em uma homenagem vibrante à amada franquia Star Wars. Este avião único decorado com personagens e logotipos coloridos da série icônica chamou a atenção e a imaginação de fãs ao redor do mundo. No entanto, a alegria tomou um rumo engraçado quando um passageiro, talvez muito empolgado com a galáxia, muito distante, perguntou se havia um botão de hiperespaço na cabine. Essa pergunta inusitada provocou risadas e lembrou a todos como um design divertido pode despertar nossa imaginação. Viajar de avião, combinado com nosso universo de ficção científica favorito, pode levar a momentos inesperados e divertidos. Então, da próxima vez que você voar, não perca a oportunidade. Você nunca sabe o que pode decolar da pista. Você vai se surpreender. Chaser, o Border Collie, estabeleceu um incrível recorde de memória entre todos os animais. Chaser consegue identificar e trazer impressionantes 1022 brinquedos pelos nomes, mostrando que algumas raças de cães, especialmente as criadas para pastoreio, têm uma inteligência excepcional. Os Border Collies são conhecidos por sua esperteza e capacidade de realizar tarefas complexas. O dono de Chaser, um psicólogo, dedicou tempo ao treinamento, demonstrando como os cães podem entender linguagem e contexto. Esse sucesso impressionante destaca não apenas as habilidades de Chaser, mas também a profunda conexão entre humanos e seus amigos de 4 patas. Imagine jogar fetch com Chaser e ver como ela traz os brinquedos quando é chamada. Não é incrível? A memória dela desafia nossas ideias tradicionais sobre a inteligência animal e abre novas conversas sobre como entendemos e treinamos nossos pets. Muitos não sabem, mas é proibido estar na Ilha das Cobras, e há boas razões para isso. Oficialmente conhecida como Ilha da Queimada Grande, esta ilha remota abriga a jararaca dourada, uma das cobras mais venenosas do mundo. O governo brasileiro proibiu o acesso para proteger tanto as cobras quanto os visitantes, já que se estima que haja uma cobra para cada metro quadrado da ilha. Isso significa cerca de 4.000 cobras em apenas 43 hectares. Imagine pisar em uma ilha onde não se pode dar um passo sem encontrar um ser venenoso. Essa isolação permitiu que as cobras prosperassem, desenvolvendo características específicas para seu habitat.
A ilha também é uma área importante para a biodiversidade, representando um ecossistema único que os cientistas estudam. Embora alguns aventureiros sonhem em explorar esse paraíso das cobras, a realidade é que não é um lugar para viajantes casuais. Turistas curiosos poderão admirar essa intrigante ilha apenas à distância. O que mais você acha que se esconde na natureza selvagem do Brasil? E se eu te disser que os insetos-pau podem desaparecer? Essas criaturas incríveis são conhecidas por seu impressionante camuflagem, que as faz parecer galhos ou folhas. Com seu corpo longo e fino, eles evoluíram para se misturar perfeitamente ao ambiente e evitar predadores. Dependendo do habitat, suas cores podem mudar, permitindo que se camuflem com a casca da árvore ou com a folhagem. Essa habilidade os ajuda a permanecer invisíveis para pássaros famintos e outros animais que possam querer comê-los. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, olhe atentamente para as árvores e plantas. Você pode se surpreender ao descobrir que um inseto-pau está ali, se misturando ao ambiente. Essa incrível capacidade nos lembra como a natureza dotou os seres vivos de ferramentas extraordinárias para sobreviver. Não é fascinante como algo tão simples pode ser tão inteligente? Quantos outros animais você acha que usam camuflagem para sobreviver? Prepare-se para se surpreender com a história da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford, localizada na Inglaterra, não é apenas uma instituição de ensino, é um antigo instituto cujas raízes remontam ao século XII. Isso a torna mais antiga do que o Império Azteca, fundado no início do século XIV. Embora o momento exato de sua fundação permaneça um mistério, uma coisa é clara: Oxford tem moldado o pensamento intelectual ao longo dos séculos. Com uma lista impressionante de ex-alunos, incluindo 28 primeiros ministros britânicos e mais de 50 laureados com o Prêmio Nobel, é um símbolo de excelência acadêmica. Seus colégios, rica arquitetura e vibrante comunidade continuam a atrair estudantes de todo o mundo. Imagine-se caminhando pelos mesmos corredores que grandes pensadores como Stephen Hawking e J.R.R. Tolkien. Não é incrível pensar que esta universidade histórica foi a base para tantos líderes e inovadores? Por que a luz demora tanto para viajar no espaço? A velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo, o que parece incrivelmente rápido, certo? No entanto, para atravessar nossa galáxia, a Via Láctea, levaria cerca de 100 mil anos. Esse fato impressionante destaca o quão grande é nossa galáxia. Imagine, a Via Láctea é uma enorme galáxia espiral que se estende por aproximadamente 100 mil anos-luz, contendo bilhões de estrelas, incontáveis planetas e muitos mistérios cósmicos. Mesmo que você pudesse viajar à velocidade da luz, precisaria de várias vidas para cruzar seus vastos espaços. Isso mostra não apenas as enormes distâncias no espaço, mas também as limitações da nossa tecnologia atual e do nosso entendimento sobre viagens espaciais. Faz-nos refletir sobre o que existe além e como um dia poderemos explorar os mistérios de nossa galáxia. Você pode se surpreender. No Japão existem mais de 3.000 onsen. Essas fontes termais naturais são muito apreciadas para relaxamento e saúde, espalhadas por todo o país, desde montanhas tranquilas até praias deslumbrantes. A cultura do onsen está profundamente enraizada na vida japonesa, onde as pessoas vão para relaxar e aproveitar as águas minerais, que se acredita terem propriedades curativas. Os onsens não são apenas lugares para um banho quente. Eles costumam estar localizados em cenários belíssimos como florestas verdes ou com vistas para o mar, o que intensifica a sensação de paz. Muitos visitantes desfrutam de rituais tradicionais associados aos onsens, como o hábito de se lavar antes de entrar nas banheiras e áreas de descanso com vistas incríveis. Não importa se você prefere um banho ao ar livre sob as estrelas ou um banho aconchegante em ambientes fechados, os onsens oferecem uma oportunidade única de recarregar a mente e o corpo. Você já sonhou em visitar uma dessas fontes revitalizantes? Vamos descobrir a verdade sobre o túnel do canal. Você sabia que a distância entre o Reino Unido e a França é de apenas 32 quilômetros? Essa curta travessia pelo Canal da Mancha resultou em uma conquista incrível no transporte: a construção do túnel do canal.
Inaugurado em 1994, essa maravilha da engenharia conecta a cidade de Dover, no Reino Unido, a Calais, na França, oferecendo uma ligação direta entre os dois países. O projeto não foi uma tarefa simples. Custou cerca de 15 bilhões de dólares na época, o que equivale a impressionantes 35 bilhões de dólares hoje. O túnel tem aproximadamente 50,45 quilômetros de extensão, incluindo uma notável parte subaquática. Os viajantes podem atravessar o túnel em cerca de 35 minutos, tornando-o uma escolha popular tanto para trabalhadores quanto para turistas. Essa ligação icônica transformou as viagens, incentivando a troca cultural e aumentando o comércio entre o Reino Unido e a Europa. Imagine passar debaixo do mar, relaxando e aproveitando a viagem. É uma experiência única. Então, da próxima vez que você pensar em viajar para a França, considere o extraordinário túnel do canal. Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do vidro. Você sabia que existem mais de 17 tipos diferentes de vidro, cada um com propriedades únicas? O vidro não é apenas um material transparente que vemos nas janelas. Ele vem em várias formas, criadas sob condições específicas de temperatura e pressão. Por exemplo, o vidro à base de soda e cal é geralmente usado em garrafas e janelas, enquanto o vidro borosilicatado, famoso por marcas como Pyrex, pode suportar mudanças bruscas de temperatura. Outros tipos incluem vidro chumbo, que brilha devido ao seu alto índice de refração, e vidro temperado, tratado com calor para maior resistência. Cada tipo é feito para propósitos específicos, desde arte até tecnologia. Compreender essas diferenças pode aprofundar nossa percepção desse material cotidiano, que molda nosso mundo muito mais do que percebemos. Portanto, da próxima vez que você pegar um copo com bebida, pense na fascinante ciência por trás dele. Quando as corujas se reúnem no parlamento. Este é um título interessante para um grupo de corujas, refletindo sua antiga ligação com a sabedoria e o conhecimento. Ao longo dos séculos, as corujas chamaram a atenção das pessoas, aparecendo frequentemente em contos populares e mitos como símbolos de perspicácia. O termo parlamento surgiu da ideia de que essas aves, com suas expressões sérias e grandes olhos, parecem ter discussões profundas sobre os mistérios da noite. Normalmente, as corujas habitam áreas florestais e são excelentes caçadoras, conhecidas por sua incrível visão noturna e voo silencioso. Diferente de muitas outras aves, elas possuem penas especiais que permitem atacar suas presas sem fazer barulho. Observar essas criaturas incríveis em seu habitat natural é como assistir à reunião mais reflexiva de um comitê. Então, da próxima vez que você ouvir uma coruja rutando na escuridão, pense na sessão parlamentar que acontece sob as estrelas. Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador, um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor. Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Você já viu nuvens coloridas? Esse fenômeno meteorológico incrível surpreende os observadores com suas cores vibrantes. Nuvens coloridas se formam quando a luz do sol se dispersa através de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo na atmosfera. O resultado é um espetáculo impressionante, onde as cores variam de tons suaves a tons brilhantes. Embora essas nuvens pareçam saídas de uma pintura, na verdade, são criadas pela interação da luz com pequenas partículas no ar. Para ver essas nuvens mágicas, geralmente são necessárias condições específicas, mais frequentemente perto de tempestades ou quando o sol está baixo no céu. É importante notar que nuvens coloridas são raras. Você pode vê-las apenas algumas vezes na vida. Na próxima vez que olhar para o céu nublado, fique atento. Talvez você tenha a sorte de ver esse espetáculo colorido. Não é incrível como a natureza pode criar tamanha beleza bem acima de nossas cabeças?
Porque Teres se destaca entre as estrelas. Teres é um colossal supergigante vermelho que realmente captura nossa imaginação. Imagine uma estrela que é 60 mil vezes maior que o nosso Sol. É como comparar uma enorme bola de praia com uma pequena caneta. Esse tamanho incrível nos ajuda a entender quão vasta e surpreendente pode ser nosso universo. Supergigantes como Teres são raros, mas fascinantes, existindo apenas por alguns milhões de anos antes de explodirem em supernovas espetaculares. Durante esse curto período, eles podem ofuscar galáxias inteiras. A enorme massa de Teres permite que ela crie elementos pesados em seu núcleo, essenciais para a vida como a conhecemos. Esta estrela não só demonstra as grandiosas dimensões dos corpos celestes, mas também nos lembra dos mistérios do universo que aguardam para serem revelados. Quais outros segredos nossas estrelas guardam em seus corações brilhantes? E se eu te dissesse que o lixo espacial tem uma solução brilhante? Embora a presença de lixo flutuante no espaço possa parecer alarmante, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, desenvolveram um método engenhoso para enfrentar esse desafio. Em vez de deixar o lixo se acumular, eles cuidadosamente embalam seus resíduos em sacos especiais para descarte. Quando chega a hora de se livrar desse lixo, os astronautas simplesmente jogam esses sacos para fora, deixando-os flutuar na imensidão do espaço. Aqui é onde fica ainda mais fascinante. Esses sacos são projetados para se desintegrar ao reentrar na atmosfera da Terra. À medida que o lixo desce, ele queima completamente, garantindo que nenhum resíduo chegue ao nosso planeta. Essa abordagem inovadora não só mantém a ISS limpa, mas também desempenha um papel crucial em evitar que o lixo espacial permaneça em órbita indefinidamente. Esse método demonstra a importância de soluções criativas, mesmo em ambientes extremos, e destaca o papel dos astronautas na preservação do nosso meio ambiente. Portanto, da próxima vez que a gestão de resíduos passar pela sua cabeça, pense nesses pioneiros do espaço. Eles realmente estão fora deste mundo. Acredite ou não, mas a polícia de Sandwich tem um lema divertido. Na encantadora cidade de Sandwich, Massachusetts, a cultura local tem um toque leve e divertido. Os carros da polícia exibem orgulhosamente o lema Polícia de Sandwich. Essa abordagem brincalhona não só faz os moradores e turistas sorrirem, mas também reflete o caráter único da cidade. Fundada em 1637, Sandwich é a cidade mais antiga da Cape Cod, rica em história e charme. Suas ruas pitorescas e belas praias atraem turistas que frequentemente param para tirar fotos dos carros da polícia e rir do nome engraçado. Essa abordagem humorística ajuda a fortalecer o senso de comunidade e faz de Sandwich um lugar onde tradições se misturam com o espírito brincalhão. O lema da cidade nos lembra que o humor pode iluminar até as profissões mais sérias. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Sandwich, Massachusetts, lembre-se de que não é apenas o sanduíche que é especial, mas também a polícia amigável que protege a cidade com um sorriso. Você pode acreditar que formigas podem ser kamikazes? Algumas espécies de formigas, como a famosa Camponotus saundersi, têm uma tática de sobrevivência surpreendente e chocante. Esses pequenos guerreiros corajosos são chamados de formigas kamikazes, porque podem se explodir intencionalmente. Quando enfrentam uma ameaça, esses indivíduos especializados se detonam para liberar uma substância altamente tóxica, que pode afastar predadores e proteger sua colônia. Esse ato altruísta não é apenas uma estratégia de sobrevivência extrema, é vital para toda a colônia. Ao se sacrificarem, essas formigas ajudam a garantir a segurança de seus companheiros, o que é crucial para a sobrevivência da espécie. A massa tóxica liberada pode afastar atacantes maiores e proporcionar proteção temporária, dando a outras formigas a chance de escapar ou se reorganizar. A natureza apresenta muitas estratégias surpreendentes, mas essa forma extrema de altruísmo entre as formigas certamente se destaca. Você já encontrou algo tão incomum na natureza? Por que a frase "eu não" ajuda a controlar a si mesmo? Pesquisas mostraram que usar "eu não" em vez de "eu não posso" melhora muito a autodisciplina, especialmente quando enfrentamos tentações. Por exemplo, se você disser a si mesmo "eu não como fast food", você cria uma identidade pessoal forte ligada a essa decisão. Essa forma é vista como uma escolha consciente e não como uma regra restritiva, o que lhe dá força e reforça sua determinação. Por outro lado, a frase "eu não posso"
pode ser vista como uma limitação, levando à frustração e aumentando a chance de ceder à tentação. A psicologia desse fenômeno é fascinante. Quando as pessoas veem a escolha como parte essencial de sua identidade, elas tendem a seguir suas metas com mais firmeza. Essa simples mudança na linguagem pode transformar sua abordagem em situações difíceis, desde dietas até a superação de maus hábitos. Então, da próxima vez que você enfrentar uma tentação, lembre-se de que a forma como você expressa seu compromisso pode ser sua arma secreta para alcançar seus objetivos. O efeito Mandela é um fenômeno interessante, onde um grande grupo de pessoas lembra de um evento ou fato de maneira completamente diferente do que realmente aconteceu. Recebeu esse nome em homenagem a Nelson Mandela, pois muitos acreditam que ele morreu na prisão nos anos 80, embora na verdade ele tenha sido libertado em 1990 e se tornado presidente da África do Sul em 1994. O efeito Mandela destaca como nossas memórias podem ser influenciadas por fatores sociais, levando a lembranças coletivas erradas. Por exemplo, muitas pessoas lembram vividamente de uma série de livros infantis com um personagem chamado Ursinhos Berenstein, como Ursinhos Berenstein. Essa confusão generalizada levanta questões sobre como nossa mente funciona e quão facilmente ela pode ser influenciada pela cultura e pelas conversas. É interessante pensar em quantas vezes podemos estar errados sobre o que temos certeza, o que isso significa para a nossa compreensão da memória. A verdade é que o fogo nunca se apaga. Isso é especialmente verdadeiro para a cratera de gás Darvaza, também conhecida como Portas do Inferno, que queima nos Karakum desde 1971. Tudo começou quando cientistas soviéticos acidentalmente atearam fogo a um campo de gás natural, tentando evitar uma perigosa liberação de metano na atmosfera. Em vez de apagar o fogo, decidiram deixá-lo queimar, achando que isso levaria algumas semanas. E aqui estamos, mais de 50 anos depois, e a cratera ainda brilha intensamente. Esse espetáculo é hipnotizante e assustador, atraindo turistas e fotógrafos corajosos de todo o mundo. As chamas vibrantes e o som estrondoso criam experiências inesquecíveis, e muitos consideram isso uma das maravilhas naturais mais fascinantes. Então, o que você acha? Teria coragem de visitar esse espetáculo de fogo? Você pode acreditar quantos milionários vivem na América? Nos Estados Unidos, existem mais de 10 milhões de milionários, o que é surpreendente, já que esse número é maior que toda a população da Suécia, que é inferior a 10 milhões. Esse número impressionante destaca a grande desigualdade de riqueza nos Yahtkate, onde as pessoas acumulam fortunas por meio de empreendedorismo, investimentos e tecnologia. Cidades como Nova York, Los Angeles e São Francisco são centros para muitos desses ricos, criando uma economia dinâmica que impulsiona inovações e crescimento. Curiosamente, essa concentração de riqueza pode trazer tanto oportunidades quanto desafios para o país, enquanto continuam as discussões sobre desigualdade de renda e acesso a recursos. O que isso significa para o sonho americano e o futuro da riqueza em nossa sociedade é um tema fascinante para explorar. E se os golfinhos tiverem seus próprios nomes? Pesquisadores descobriram que os golfinhos usam assobios únicos para se identificar e se comunicar, assim como os humanos usam nomes. Esse comportamento surpreendente mostra sua inteligência e estrutura social no oceano. Cada golfinho tem um assobio característico que serve como seu identificador, o que significa que quando um golfinho chama, não é apenas um som aleatório, é direcionado especificamente a outro golfinho. Essa capacidade de reconhecer e responder a assobios únicos indica interações sociais complexas entre os golfinhos, sugerindo que eles têm uma compreensão profunda de seu ambiente e relacionamentos. Eles vivem em comunidades unidas, e esses sons, semelhantes a nomes, ajudam a fortalecer os laços e a coordenação dentro de seus grupos. Essa descoberta incrível abre caminho para entender como a inteligência e a comunicação funcionam no mundo animal, levantando questões sobre como outras espécies marinhas também podem se comunicar. Quem diria que os golfinhos poderiam chamar uns aos outros pelo nome nas ondas? Vamos explorar o micélio como o futuro da embalagem. O micélio, a estrutura raiz dos fungos, está mudando nossa visão sobre materiais de embalagem. Diferente das opções tradicionais, como o isopor, o micélio é biodegradável e cresce rapidamente, tornando-se uma escolha sustentável para o meio ambiente.
Empresas como IKEA e Dell já estão utilizando essa solução inovadora para proteger itens frágeis durante o transporte. Imagine receber um novo móvel ou eletrônicos embalados em um material que se decompõe naturalmente, reduzindo o desperdício e a poluição. A embalagem à base de micélio não só apoia práticas ecológicas, mas também pode ser produzida a um custo menor em comparação com alternativas sintéticas. À medida que mais empresas reconhecem as vantagens do micélio, podemos em breve ver sua substituição aos plásticos prejudiciais em produtos do dia a dia. Esse desenvolvimento empolgante mostra como a natureza pode inspirar soluções mais inteligentes e sustentáveis para nossos problemas modernos. Talvez seja a inovação que estávamos esperando para ajudar a lidar com a crise global do plástico. Você sabia que a batata frita é da Bélgica? Muitas pessoas associam esse delicioso e crocante petisco à França, mas na verdade suas raízes estão na Bélgica. Esse lanche apetitoso surgiu no final dos anos 1600, quando os moradores das vilas belgas fritavam pequenos peixes e batatas para saborear durante as refeições. O prato se tornou extremamente popular e você pode imaginar como ele se espalhou. Quando os belgas levaram essa delícia culinária para os países vizinhos, ela acabou chegando à América, onde encontrou um novo lar. Hoje, a batata frita é servida em todos os lugares, de fast foods a restaurantes gourmet, muitas vezes acompanhada de diversos molhos para mergulhar, como ketchup ou maionese. Curiosamente, na Bélgica, você ainda pode encontrar batatas fritas com recheios únicos, como o stufvlees, um ensopado de carne. Esse prato delicioso mostra como a comida pode viajar e evoluir, unindo culturas e sabores. Então, da próxima vez que você saborear batata frita, lembre-se de suas fascinantes raízes belgas. Qual é a sua maneira favorita de comê-las? Você já se perguntou por que Tito Andrônico choca os espectadores? A peça de Shakespeare, Tito Andrônico, é conhecida por ser a mais sangrenta de sua obra, tornando-a um espetáculo aterrorizante. Com cenas impactantes de violência e traição, essa peça aborda temas sombrios que desafiam a narrativa tradicional do teatro da época. Desde assassinatos brutais até vinganças sangrentas, os personagens enfrentam destinos terríveis, que mantêm os espectadores em suspense. Essa história sobre guerra e vingança se destaca como um dos primeiros exemplos de horrores no teatro, estabelecendo um padrão para futuras gerações de dramaturgos. Shakespeare ultrapassa limites e levanta questões sobre a crueldade humana, deixando o público maravilhado e confuso. Se você gosta de histórias emocionantes e cheias de tensão, Tito Andrônico pode ser a sua próxima obrigação a assistir. Pronto para essa jornada intensa? Você já se perguntou por que o Monte Olimpo é tão enorme? O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva a 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Uma das razões para esse crescimento incrível é a geologia única de Marte. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas se movem e se deslocam, Marte tem pouca atividade tectônica. Isso significa que a lava pode fluir e se acumular livremente por bilhões de anos, permitindo que o Monte Olimpo cresça continuamente. Além disso, a gravidade em Marte é mais baixa do que na Terra, o que permite que as estruturas vulcânicas se elevem sem desmoronar sob seu próprio peso. A combinação desses fatores resulta em uma formação impressionante que domina a paisagem marciana. Portanto, da próxima vez que você olhar para imagens de Marte, lembre-se de que o Monte Olimpo é um gigante, moldado pela tranquilidade do planeta e sua gravidade leve, erguendo-se orgulhosamente para todos verem. Você sabia que piratas podem deixar pistas? O pirata francês Olivier Levasseur é famoso não apenas por suas aventuras, mas também por um dramático desfecho em sua vida. Antes de ser executado, Levasseur supostamente jogou um colar na multidão, afirmando que nele estava escondida uma criptograma que levaria ao seu tesouro enterrado. Embora o colar tenha desaparecido na história, essa criptograma misteriosa despertou o interesse de caçadores de tesouros e amantes de enigmas. Ao longo dos anos, ousados aventureiros tentaram decifrar a enigmática mensagem de 17 linhas, na esperança de revelar os segredos das riquezas de Levasseur. Cada tentativa traz novas emoções e teorias sobre quais tesouros ainda podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. A combinação de história, aventura e a atração por tesouros torna a história de Levasseur um capítulo fascinante no folclore pirata. Então, talvez você seja a pessoa que finalmente decifrará a criptograma.
Veja o que realmente acontece quando você tosta seu selfie. A torradeira de selfie permite que você surpreenda seus amigos no café da manhã, tostando seu próprio rosto em fatias de pão. Imagine uma manhã em que, em vez de uma torrada comum, você vê seu sorriso olhando para você. Este aparelho incomum usa um elemento de aquecimento especial para criar uma leve impressão da sua imagem no pão, unindo comida e diversão de uma forma única. O processo é feito através de um aplicativo divertido, onde você pode enviar seu selfie e a torradeira faz o resto. Não se trata apenas do café da manhã, é também uma forma de autoexpressão. Quer entreter os convidados, celebrar uma ocasião especial ou apenas adicionar um pouco de humor ao seu dia? A torradeira de selfie traz um elemento lúdico à sua refeição. Quem diria que o café da manhã poderia ser tão divertido? Pronto para torrar sua própria imagem? Aumente para 11 para a máxima empolgação. Essa frase marcante vem do clássico filme This is Spinal Tap, onde uma banda de rock fictícia explica como seus amplificadores podem ir além do normal. Em vez de ficar no padrão de 5, eles destacam a importância de ultrapassar limites para criar uma experiência emocionante. Essa ideia se espalhou na linguagem cotidiana, onde a usamos para expressar emoções fortes ou intensidade em diversas situações. Seja em um show empolgante, um jogo tenso ou uma aventura emocionante, a expressão aumentar para 11 transmite a onda de emoções que torna o momento inesquecível. Ela nos inspira a buscar experiências que intensificam a alegria e o envolvimento. Então, da próxima vez que você descrever algo incrível e emocionante, pense em como você pode aumentar para 11. Qual é a sua maneira favorita de viver as aventuras da vida ao máximo? Você pode ver o rio Tâmisa em Londres apenas como uma via aquática movimentada, mas ele também é um lar surpreendente para várias espécies de tubarões. Entre eles estão o tubarão tofu, o tubarão estrela e o spurdock, que se adaptaram bem às águas salobras das zonas de maré. Esses tubarões se adaptaram à vida nesse rio, altamente urbanizado, mostrando a resistência da natureza. É impressionante, mas na década de 1950, o Tâmisa foi considerado biologicamente morto devido à poluição intensa, e a presença desses tubarões é uma verdadeira prova da recuperação ecológica. Os esforços de conservação e a melhoria da qualidade da água permitiram que a vida marinha florescesse novamente. Hoje, encontrar um tubarão no Tâmisa é um lembrete inspirador de como corpos d'água limpos podem sustentar ecossistemas diversos. Não é incrível pensar que predadores como esses podem coexistir ao lado de um dos rios mais movimentados do mundo? Conheça Kiefer, o enorme Maine Coon que está conquistando a internet. Com apenas 2 anos, ele já é uma celebridade devido ao seu tamanho impressionante. Pesa mais de 12 quilos e mede mais de 1,5 metros. Kiefer nasceu como um pequeno gatinho na Rússia e foi adotado por uma mulher carinhosa, que nunca imaginou que seu amigo peludo cresceria tanto, parecendo um leão em miniatura. Os Maine Coons são conhecidos por seu tamanho grande e personalidade amigável, e Kiefer não é exceção. Seu pelo luxuoso, jeito brincalhão e patas enormes o tornam encantador, conquistando os corações de todos que o conhecem. As pessoas ficam maravilhadas com ele, compartilhando fotos e vídeos nas redes sociais, onde suas travessuras sempre trazem sorrisos. A aparência única de Kiefer traz alegria a muitos, e sua história destaca o amor e a conexão entre o pet e seu dono. Seja em uma janela ensolarada ou correndo atrás de seus brinquedos favoritos, Kiefer prova que os gatos podem realmente ser maiores que a vida. Será que ele é o maior gato do mundo? Um fato interessante sobre o preparo do espresso. A palavra espresso, na verdade, descreve um método único usado para fazer essa bebida de café tão amada. Em vez de se referir a um café forte e encorpado, espresso vem da palavra latina expressus, que significa extraído. Esse método envolve passar água quente por grãos de café moídos, finamente sob alta pressão, resultando em um sabor intenso e uma textura cremosa que os amantes de café adoram. Curiosamente, muitas pessoas pronunciam incorretamente como espresso, o que está errado. Esse método de preparo surgiu na Itália, no início do século XX, e se tornou a base da cultura do café em todo o mundo. Pequenas porções concentradas de espresso servem como base para várias bebidas populares, como latte e cappuccino. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma xícara de espresso, lembre-se de que o método de preparo é o que realmente importa. O que realmente acontece quando mamutes encontram pirâmides? O mamute lanoso, que viveu na época em que as pirâmides egípcias estavam sendo construídas, há cerca de 400 anos.
Você consegue imaginar essas criaturas enormes vagando pela terra, enquanto os humanos cuidadosamente empilhavam pedras para criar uma das construções mais icônicas da história. Os mamutes lanosos apareceram cerca de 10 mil anos antes do início da construção das pirâmides, prosperando nas frias tundras do norte. Sua pelagem espessa os ajudava a sobreviver em condições climáticas severas, enquanto se alimentavam de gramíneas e arbustos. Curiosamente, as últimas populações conhecidas desses incríveis animais desapareceram há cerca de 4 mil anos, ligando sua existência às primeiras conquistas humanas. Isso significa que, quando as pirâmides se erguiam no horizonte egípcio, os mamutes lanosos ainda faziam parte da complexa tapeçaria do nosso planeta. Que conexão fascinante entre a fauna antiga e o gênio humano! Você pode se surpreender. Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. Você sabia que seu nariz é importante para o zumbido? Quando você zumbido, você cria um som vibrando as cordas vocais, enquanto as ondas sonoras passam pelas cavidades nasais. É por isso que muitas vezes consideramos o zumbido um som nasal. No entanto, se você apertar o nariz, bloqueará essas cavidades e o som não conseguirá sair. Basicamente, você cria uma vedação que impede o som de ressoar corretamente, tornando quase impossível zumbir com as narinas fechadas. Essa incrível conexão entre nossas cavidades nasais e os sons da voz destaca o quão importante é nossa anatomia para criar música. Na próxima vez que você sentir inspiração musical, lembre-se do papel importante que seu nariz desempenha nessa melodia. Não é incrível como algo tão simples como apertar o nariz pode mudar sua capacidade de produzir som? Experimente e veja por si mesmo. Incrível, mas é verdade. Existem calotas de gelo em Marte. Marte possui calotas polares, que são formações misteriosas de água congelada e dióxido de carbono. Essas áreas de gelo mudam com as estações, assim como as calotas de gelo na Terra. Cientistas estudam essas características para descobrir pistas sobre a história climática de Marte, identificando padrões que podem nos contar sobre a possível vida no planeta. Quando as calotas de gelo diminuem nos meses mais quentes, elas revelam camadas antigas do solo marciano, permitindo que os pesquisadores olhem para o passado. Essas informações ajudam os cientistas a entender como o clima do planeta mudou ao longo do tempo e se já foi suficientemente quente para suportar vida. A presença de água congelada é especialmente interessante, pois indica que água líquida pode existir abaixo da superfície até hoje. Quem sabe que segredos essas calotas de gelo ainda podem revelar sobre nosso vizinho no sistema solar. Você não vai acreditar, Jennifer Lopez entrou para a história. Em uma conquista impressionante, Jennifer Lopez se tornou a primeira atriz cujo filme e álbum alcançaram o primeiro lugar nas paradas ao mesmo tempo. Imagine, isso aconteceu em 2001, quando sua comédia romântica, O Casamento dos Meus Sonhos, liderou as bilheteiras, enquanto seu animado álbum, J. Lo, chegou ao topo das paradas musicais. Esse sucesso extraordinário mostrou sua incrível versatilidade como atriz e cantora, provando que ela pode encantar o público de várias maneiras. A empolgação em torno de seu sucesso duplo a elevou ao status de superestrela, comprovando que talento não tem limites. Os fãs ficaram eufóricos e sua influência no cinema e na música atingiu novos patamares. Essa conquista não apenas estabeleceu um novo padrão na indústria do entretenimento, mas também inspirou muitos artistas a explorar diferentes caminhos em suas carreiras. Quem sabe quais barreiras Jennifer Lopez superará a seguir? Prepare-se para se surpreender com o legado da pirata Ching Shi. Ching Shi não era apenas uma pirata. Ela entrou para a história como a mais bem-sucedida delas. Começou como prostituta na China,
mas sua vida mudou completamente quando foi comprada e casada com o comandante da Bandeira Vermelha, que liderava um notável grupo de piratas. Ao contrário de muitas mulheres de sua época, ela foi vista como uma parceira igual, o que a permitiu se tornar uma comandante ativa. Sob sua liderança, a frota cresceu para centenas de navios, e ela se destacou por sua astúcia estratégica e liderança decidida. As ousadas aventuras de Qin Shi desafiavam as normas de seu tempo e inspiraram muitas histórias sobre pirataria nos mares abertos. Você consegue imaginar uma mulher liderando um exército de piratas no século XIX? Você vai se surpreender com a gratidão de Keanu Reeves. Após as filmagens de John Wick 4, o ator querido quis expressar sua apreciação pelos incríveis dublês que trouxeram a ação à vida. Ele decidiu presentear cada dublê com uma camiseta personalizada, onde estava escrito quantas vezes eles morreram na tela durante o filme, e alguns deles, hilariante, acumularam mais de 20 mortes. Esse gesto atencioso destacou não apenas seu respeito pelo trabalho duro deles, mas também as exigências sérias dos filmes de ação. Mas as surpresas não pararam por aí. Reeves superou todas as expectativas ao presentear sua equipe pessoal de dublês com luxuosos relógios Rolex Submariner. Esses relógios incríveis servem como um lembrete constante do trabalho em equipe e da dedicação deles. Atos de bondade como esse realmente ressaltam o caráter de Reeves e seu compromisso com todos que participaram da criação do filme. Porque a atmosfera nos protege do espaço. A atmosfera da Terra é um incrível escudo, com apenas 8 a 16 quilômetros de espessura, mas desempenha um papel fundamental na manutenção da vida como conhecemos. Essa fina camada de gases envolve nosso planeta, fornecendo ar para respirar e bloqueando a radiação solar prejudicial. Imagine sair de casa sem essa proteção. Você estaria exposto a temperaturas extremas e raios cósmicos que podem prejudicar os seres vivos. A atmosfera também ajuda a regular nosso clima, garantindo temperaturas adequadas para a vida. Ventos e sistemas meteorológicos se movem pela atmosfera, distribuindo calor e umidade por todo o planeta, o que afeta tudo, desde a agricultura até os ecossistemas. Sem esse delicado equilíbrio, a sobrevivência seria quase impossível. A atmosfera não é apenas uma característica do nosso planeta. É uma camada protetora vital que nos permite prosperar nas duras condições do espaço. Não é incrível como algo tão fino pode ser tão importante? Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais. Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? Você ficará surpreso ao saber que havia escravidão em Liechtenstein. Este pequeno país europeu, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e serviços financeiros, só aboliu a escravidão oficialmente em 1989. No entanto, é importante ressaltar que nunca houve escravos em Liechtenstein. Essa situação única surgiu devido a um erro burocrático. Documentos legais desatualizados simplesmente não foram corrigidos por décadas. Imagine viver em um país onde as leis refletem práticas que nunca existiram. Este é um exemplo fascinante de como falhas administrativas podem criar anotações históricas estranhas. Embora a escravidão nunca tenha sido uma realidade na vida cotidiana de Liechtenstein, a existência dessa lei destaca a importância de atualizar regularmente a legislação. Hoje, Liechtenstein é uma democracia reconhecida, comprometida com os direitos humanos e a boa governança. Como um país com valores tão progressistas pôde manter uma lei ultrapassada por tanto tempo? Acredite ou não, a NHL adotou tecnologias infravermelhas. Nos anos 1990, a Liga Nacional de Hóquei, NHL,
buscava maneiras de melhorar o desempenho dos jogadores e a visibilidade no gelo, e encontrou uma solução inovadora: sensores infravermelhos. Esses dispositivos modernos forneciam dados sobre os movimentos dos jogadores em tempo real, ajudando os treinadores a desenvolver melhores estratégias. Essa tecnologia não apenas oferecia informações sobre a velocidade e a precisão dos passes, mas também facilitava para os espectadores acompanharem a dinâmica do jogo. Enquanto os jogadores se moviam rapidamente no gelo, os sensores monitoravam cada movimento, permitindo que a NHL coletasse estatísticas valiosas que melhoravam tanto o jogo quanto a experiência dos espectadores. Imagine assistir a uma partida e ver quão rápido um jogador se move ou para onde o disco vai. Tudo isso graças às tecnologias avançadas. Essa adoção de tecnologias infravermelhas não só colocou a NHL à frente de muitas ligas esportivas, mas também destacou a importância da inovação para melhorar os resultados esportivos. O que a NHL pode esperar no futuro, à medida que as tecnologias continuam a evoluir? Você sabia sobre a blofobia e seu impacto? Essa fobia interessante e menos conhecida causa um medo intenso relacionado ao banho, à higiene ou até mesmo à limpeza. Pessoas com blofobia frequentemente sentem uma ansiedade esmagadora ao se deparar com água ou produtos de higiene, o que as leva a evitar situações em que precisam se lavar. Esse medo pode provocar ataques de pânico, sintomas físicos como suor ou palpitações, e uma ansiedade geral, afetando significativamente a vida cotidiana. Imagine como é tentar viver evitando chuveiros ou banheiras que a maioria das pessoas considera normais. O tratamento da blofobia geralmente envolve terapia, onde profissionais de saúde mental ajudam os pacientes a enfrentar seus medos em um ambiente seguro e a desenvolver estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental é especialmente eficaz, pois incentiva as pessoas a confrontar seus medos passo a passo. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa fobia, compreensão e apoio podem desempenhar um papel crucial na jornada para superá-la. Não é surpreendente como nossa mente pode provocar reações tão intensas a algo tão comum quanto a higiene. E se eu te disser que os camelos são super-heróis do deserto? Esses animais incríveis têm características únicas que os ajudam a sobreviver em condições quentes. Primeiro, os camelos conseguem fechar as narinas durante tempestades de areia, protegendo seus pulmões da areia e da poeira. Eles também têm cílios longos e pelos densos ao redor dos olhos, que funcionam como óculos de sol naturais, protegendo-os de detritos. Essas adaptações permitem que os camelos percorram grandes distâncias em busca de comida e água, minimizando o desconforto das duras condições do deserto. Seus corpos são projetados para conservar água. Eles podem perder até 25% do seu peso sem grandes problemas de saúde. Graças a essas adaptações notáveis, os camelos conseguem sobreviver em condições que ameaçariam quase qualquer outro animal. Não é incrível como essas criaturas evoluíram para dominar um dos ambientes mais desafiadores da Terra? E se eu disser que as estrelas brilham além da nossa percepção? A radiação cósmica das estrelas preenche o céu noturno com uma energia que não conseguimos ver. Embora as estrelas pareçam pontos distantes de luz, elas emitem uma enorme quantidade de radiação que viaja pelo universo. Essa radiação inclui tudo, desde luz infravermelha até ultravioleta, e embora seja invisível aos olhos humanos, isso mostra que nosso universo está cheio de energia. Imagine uma dança cósmica, onde as estrelas estão constantemente emitindo ondas de energia, iluminando o espaço ao seu redor de uma forma que não conseguimos entender completamente. Cientistas usam ferramentas especiais para detectar essa energia oculta, revelando os mistérios do nosso universo. Isso pode nos ajudar a entender não apenas como as estrelas funcionam, mas também como as galáxias se desenvolvem. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás das luzes cintilantes existe um mundo inteiro de energia cósmica esperando para ser descoberto. Você sabia que abacaxis podem machucar sua boca? Essa fruta tropical ácida contém uma enzima chamada bromelina, que é um poderoso destruidor de proteínas. Quando você come abacaxi cru, a bromelina começa a agir nas proteínas da sua boca, causando uma sensação de formigamento ou dor. Basicamente, a fruta está destruindo os tecidos enquanto você aprecia sua doçura suculenta. Essa característica única faz da bromelina um ingrediente útil na culinária.
especialmente como amaciador de carne, ajudando a suavizar pedaços duros. Mas não se preocupe se você sentir desconforto. Esse efeito é temporário e geralmente passa assim que a fruta é digerida. Curiosamente, cozinhar o abacaxi desativa a bromelina, o que significa que abacaxi assado ou frito não causará o mesmo formigamento. Então, se você ama essa fruta deliciosa, mas quer evitar o desconforto, considere cozinhá-la ou escolha abacaxi em conserva, onde a enzima não está mais ativa. Não é incrível como um lanche saboroso pode ser também uma potente fábrica de enzimas? Imagine uma oliveira vivendo por 1.500 anos. Essas árvores incríveis não são apenas fontes de azeitonas saborosas, mas também símbolos de resistência e perseverança, prosperando em condições difíceis. Algumas oliveiras encontradas em antigos pomares ainda dão frutos, mostrando sua impressionante durabilidade. É surpreendente pensar na história que essas árvores testemunharam. As oliveiras crescem em climas quentes e secos, frequentemente precisando de muito pouca água, o que as torna ideais para regiões com pouca chuva. Suas raízes penetram profundamente no solo, permitindo que sobrevivam e se adaptem ao longo dos séculos. Antigos pomares de oliveiras são monumentos vivos, lembrando-nos das civilizações que as cultivaram primeiro, como os gregos e romanos. Essas árvores se tornaram parte essencial das tradições culturais, mitos e até da arte, simbolizando paz e força. Então, da próxima vez que você desfrutar de um fio de azeite em uma salada ou de uma azeitona deliciosa em uma pizza, reserve um momento para apreciar a incrível jornada dessas antigas árvores que resistiram ao teste do tempo. É verdade que uma pequena cidade é construída em torno de Buda? Essa ideia interessante se baseia em várias menções a uma cidade pequena, criada em homenagem a Buda, destacando sua profunda influência na cultura e na arquitetura. Nesta cidade, diferentes edifícios e locais formam uma comunidade vibrante, enraizada nas tradições budistas. Templos com entalhes elaborados, jardins de meditação que convidam à tranquilidade e mercados movimentados, cheios de vida. Todos prestam homenagem aos ensinamentos de Buda. Os visitantes podem explorar caminhos tranquilos, adornados com estátuas, e participar de meditações conduzidas por monges. Cada espaço criado para inspirar atenção plena e reflexão. Essa pequena cidade não serve apenas como uma homenagem física. Ela incorpora o espírito da comunidade que Buda inspirou, unindo pessoas de diferentes origens em busca de paz interior. Talvez essa cidade se torne um exemplo de harmonia em nosso mundo agitado? Você sabia que a língua do crocodilo está presa na parte superior da boca? Essa característica incomum pode parecer estranha, mas é uma adaptação brilhante para esses poderosos répteis. Com a língua fixada, os crocodilos podem fechar a mandíbula com uma força enorme, sem se preocupar em morder a própria língua. Isso é especialmente importante durante a caça. Quando atacam a presa debaixo d'água, a língua fixa ajuda a evitar que sujeira entre junto com a comida. Imagine como seria difícil pescar lutando contra a própria língua. Esse sistema único permite que os crocodilos sejam predadores eficazes. Suas mandíbulas podem gerar uma pressão incrível, tornando-os um dos melhores caçadores da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em crocodilos escondidos na água, lembre-se de que a língua inteligente deles é apenas uma das maneiras pelas quais evoluíram para sobreviver em seu ambiente. É a natureza buscando maximizar sua eficiência na caça. Por que os gorilas prateados têm uma força tão impressionante? Esses animais incríveis conseguem levantar pesos impressionantes, mostrando sua notável força física. Machos adultos de gorilas prateados podem pesar até 180 quilos e têm músculos muito mais densos do que os humanos. Embora sejam principalmente herbívoros e se alimentem de folhas, caules e frutas, sua força é quase 10 vezes maior que a de uma pessoa comum. Pode parecer surpreendente, mas essa força é essencial para a sobrevivência nas florestas densas. A força os ajuda a escalar árvores, proteger seu grupo e estabelecer domínio sobre outros machos. Em caso de perigo, o tamanho e a força de um gorila prateado podem afastar ameaças potenciais, garantindo a segurança de sua família. Observar os movimentos de um gorila prateado é fascinante, pois eles frequentemente demonstram tanto graça quanto poder. Essa combinação de força e agilidade permite que eles atravessem terrenos difíceis em busca de alimento. Não é incrível que um ser tão forte se alimente principalmente de plantas? O que realmente move os elefantes o dia todo?
Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas? Prepare-se para se surpreender com a praia de areia. Este incrível banco de areia, localizado entre as ilhas Marata e Lindon, no Golfo do México, é um tesouro escondido que aparece quando a maré baixa. Acessível apenas de barco, a praia de areia é famosa por sua vibrante ecossistema, onde golfinhos brincalhões e majestosos manatis habitam as águas quentes e acolhedoras. Imagine-se deslizando sobre as ondas brilhantes, com golfinhos saltando alegremente ao seu lado e manatis pastando tranquilamente nas proximidades. Este lugar não só oferece oportunidades incríveis para observar a vida selvagem, mas também é perfeito para um dia relaxante ao sol com amigos e família. Os visitantes podem aproveitar para nadar, fazer piqueniques e simplesmente absorver a beleza natural ao redor. Seja você um aventureiro ou apenas alguém em busca de um lugar tranquilo para relaxar, a Praia de Areia promete experiências inesquecíveis. Que tal pegar seu barco e explorar essa maravilha encantadora por conta própria? Você consegue imaginar tubarões lixa comendo seus irmãos e irmãs? Esse fato surpreendente revela a dura competição que começa antes mesmo do nascimento desses tubarões. No útero da fêmea, os embriões lutam ferozmente pela sobrevivência. O embrião mais forte, frequentemente chamado de dominante, usa uma estratégia chocante. Ele come seus irmãos e irmãs mais fracos, garantindo que apenas o mais forte nasça. Esse processo, conhecido como canibalismo intrauterino, mostra as duras realidades da vida animal. Pode parecer cruel, mas é assim que a natureza assegura a sobrevivência dos mais fortes. Quando nascem, poucos sortudos já enfrentaram grandes desafios, o que lhes dá uma vantagem na vida selvagem. Esse comportamento ilustra até onde algumas espécies vão para sobreviver e destaca as complexas e muitas vezes cruéis realidades da evolução. É verdade que a fuga da prisão é legal no México? Surpreendentemente, a lei mexicana permite fugas, pois muitos acreditam que o instinto de fuga é um direito humano fundamental. Essa visão única também é compartilhada por países como Alemanha e Áustria, onde a fuga não é considerada um crime. No entanto, isso não significa que tudo é permitido. Se alguém foge e comete crimes adicionais durante a fuga, ainda pode enfrentar punições severas. Assim, embora a fuga em si não seja um crime, as consequências do que acontece durante ou após a fuga podem levar a problemas legais. Essa perspectiva legal em comum gera discussões sobre direitos humanos, sistemas de justiça e os instintos de sobrevivência que levam as pessoas a buscar liberdade. As complexidades da lei e da moral tornam esse tema fascinante, levantando questões sobre se tais leis deveriam existir e como elas refletem nossas visões sobre liberdade e punição. A fuga da prisão deve ser vista de maneira diferente, considerando os desejos fundamentais do ser humano por liberdade. E se eu disser que as artes marciais podem quebrar concreto? No mundo das artes marciais extremas, os praticantes superam seus limites físicos, realizando técnicas impressionantes, como quebrar materiais resistentes, incluindo tábuas e blocos de concreto. Esses atletas experientes mostram uma força e agilidade incríveis com chutes altos, giros no ar e golpes poderosos. Cada movimento exige treino intenso, precisão e um profundo entendimento da mecânica do corpo. Embora alguns possam ver isso apenas como um espetáculo, na verdade, é um testemunho da dedicação e disciplina dos mestres das artes marciais. Eles combinam velocidade, técnica e foco para realizar esses truques impressionantes, seja em um dojo ou em uma competição ao vivo. O espetáculo de alguém quebrando um bloco de concreto com um único golpe é de tirar o fôlego e inspirador. Você já parou para pensar em quanto trabalho está por trás de tais apresentações incríveis? O que realmente influencia a evolução dos formatos musicais?
A transição dos vinis curtos para CDs mais longos mudou nossa percepção da música. Essa mudança permitiu que os artistas criassem obras mais elaboradas, levando ao surgimento de álbuns conceituais que contam histórias ou abordam temas profundos. No início da era do vinil, os artistas muitas vezes precisavam fazer músicas curtas devido ao espaço limitado, e ideias complexas podiam se perder. Com a chegada dos CDs nos anos 80, foi possível ter quase 80 minutos de música. Essa duração extra abriu portas para projetos ambiciosos, que podiam incluir mais faixas, arranjos mais ricos e maior profundidade emocional. Quando os amantes da música aceitaram essa mudança, isso refletiu o cenário em transformação da indústria musical, onde os artistas sentiram liberdade para se expressar em novas e empolgantes formas. Qual será a próxima revolução nos formatos musicais? É verdade que um homem simulou seu próprio sequestro? Em uma reviravolta estranha, um morador do Texas decidiu organizar um sequestro falso, chocando todos ao seu redor. 2 homens mascarados atacaram sua esposa e o levaram na frente de transeuntes, criando uma cena digna de um filme emocionante. Durante 2 dias, seus familiares ficaram em estado de alerta, temendo o pior. No entanto, quando ele finalmente voltou são e salvo, descobriu-se que essa dramatização era apenas uma farsa bem planejada. Ele queria passar tempo com os amigos e inventou esse plano maluco como uma forma de escapar da realidade. Embora alguns possam achar isso engraçado, muitos outros ficaram indignados com seu comportamento imprudente. Suas ações levantaram questões sobre as sérias consequências de simular uma brincadeira tão perigosa. Ele não apenas causou pânico desnecessário entre sua família e amigos, mas também envolveu as autoridades em um caso que era completamente fictício. Que tipo de diversão poderia justificar um truque tão chocante? Incrível, mas a insônia pode fazer uma pausa. Em Hong Kong, há um ônibus único que oferece um passeio de 5 horas, especialmente para pessoas que sofrem de insônia. Este trajeto incomum se estende por 53 milhas e passa por belas paisagens da cidade. Assim que você entra no ônibus, percebe comodidades como protetores de ouvido e máscaras para os olhos, criando uma atmosfera relaxante. Enquanto o ônibus avança, os passageiros podem descansar e fechar os olhos, mergulhando em um sono tranquilo, enquanto motoristas experientes conduzem o percurso. Essa ideia combina viagem e descanso, dando aos insones a chance de recarregar as energias sem a pressão de um ambiente comum para dormir. Enquanto muitas pessoas em cidades barulhentas enfrentam problemas para dormir, será que esse ônibus pode mudar nossa visão sobre relaxamento e viagens?